e eu trouxe aqui 10 exemplares que eu vou passar para as mãos da professora Maria Paula, de modo a que todos vocês possam ter acesso e possam, e aí, do microfone está muito perto, tá bom agora? Vocês estão me ouvindo bem? Então tá. Então vamos lá. Circuito pela Democracia, 55 anos do golpe de 64. A mesa de hoje é Memória, Verdade e Justiça, com a professora Maria Paula Araújo, professora do Instituto de História da UFRJ, e com Ana Burstin Miranda, fundadora do grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro e fundadora e integrante atualmente do coletivo RJ Memória, Verdade e Justiça. Nós temos então aqui 2 olhares, 2 abordagens. Uma abordagem mais acadêmica, estudiosa, metodológica, e uma outra abordagem de militância, de alguém que tem um papel muito forte nas ruas, em defesa dos direitos humanos, que é a Ana Miranda. É uma honra, muito obrigada pelo convite, tá? Para estar aqui. E esse circuito, ele é uma realização do Instituto de História da UFRJ com o IFIX, Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, com apoio dos programas de pós-graduação em História Social da UFRJ, da Associação dos Docentes, a ADUFERJ, e da Associação Nacional dos Historiadores do Rio de Janeiro, a ANPU. Esse encontro ele está sendo gravado, documentado pelo site História da Ditadura, um site constituído por pesquisadores e professores formados aqui nesta casa, no Instituto de História. E ele também vai ser transmitido, vai ser levantado para o YouTube, não é isso, Paulo? E vai ser transmitido também pelo site Café História. Então, a gente vai tentar aqui entender o que nós estamos aqui reunidos. Somos poucos, mas somos fortes. Então, nesse momento que o Brasil está atravessando, esse momento muito especial, muito peculiar, em que a gente percebe, inclusive, um esforço de apagamento da história recente do país, e, em particular, da história do período da ditadura militar e de tudo que aconteceu nesse período, com destaque para o terrorismo de Estado, para as torturas, para as perseguições, para as prisões e para os desaparecimentos. Então, eu vou perguntar para as duas. Uma primeira pergunta, diante desse contexto, o que é que vocês acham? Qual é a importância da gente trabalhar esta tríade: memória, verdade e justiça? Quem começa? Nossa, a academia começa. Maria Paula, professora Maria Paula Araújo. Bom, eu acho que eu tenho que apertar, né? Oi. Ligou? Ligou? Tá. Aí vai começar a dar aqueles barulhos. Assim? Tá bom? Bom, então, eu acho, essa pergunta que a Cristina fez, né? Antes eu queria dizer que eu fico muito contente de estar aqui nessa mesa com a Ana, que é uma companheira de muitos anos desses movimentos que a gente se conheceu na época do movimento da anistia. E Cristina, então, que é uma amiga de infância, que depois a gente foi se encontrando e ultimamente a gente tem esse ponto, inclusive, em comum das nossas conversas e discussões. Então, a pergunta dela, nós temos 5 minutos mais ou menos cada uma. Um minutinho, Paulo, eu esqueci,
peço desculpas, eu esqueci de apresentar como é que vai ser a dinâmica aqui, né? Elas não vão fazer explanações, a gente já vai entrar de cara no debate. Então, já comecei fazendo a pergunta e, então, o debate está aberto. As perguntas, em princípio, seriam por escrito, mandadas aqui para mim, eu selecionaria e tal. Dado o contingente, eu sugiro que as perguntas sejam feitas de viva voz, o que fica mais animado e mais rápido, mais ágil. Mas, para isso, quem perguntar vai ter que vir aqui perguntar no microfone, tá? Porque precisa ser gravado. Vamos lá, Paula, quer que eu repita a pergunta? Não. A importância dessa tríade de memória e justiça. Bom, eu acho essa tríade, é mais ou menos 5 minutos, né? Eu acho essa tríade extremamente importante do ponto de vista da história. Eu acho tão importante que eu venho estudando isso nesses últimos anos, exatamente como que países como Brasil, vários países da América Latina, como Argentina, Uruguai, Chile, Peru, El Salvador e também Portugal, Espanha, quer dizer, como que vários países do mundo contemporâneo, nessas últimas décadas, que passaram por essa transição que a gente chama de um processo transicional para um Estado democrático de direito, com todas as falhas e com tudo, mas que, de certa forma, transita para um novo quadro de direitos, vive também um processo de justiça transicional, que é algo, isso a gente dá esse nome para uma série de procedimentos jurídicos e políticos que um Estado que transitou de uma ditadura, de um regime discriminatório como o do apartheid, um Estado que transitou de um regime assim para um regime democrático, deve cumprir, que são medidas de como olhar e como reparar o passado. E essas medidas são exatamente relativas à memória, verdade e justiça, que dizem respeito ao quê? Esclarecer o que aconteceu, esclarecer as violações de direitos humanos, reparar o mal sofrido, responsabilizar os perpetradores, criar novas condições jurídicas e políticas de não repetição. Então, é um conjunto de procedimentos que se chama procedimento de justiça transicional, que os países implementam nesse processo. E também não existe, não é uma coisa normativa, formal, não existe um modelo único de justiça transicional. Na verdade, cada país implementa um tipo de justiça transicional de acordo com sua cultura política, sua especificidade histórica, com a correlação de forças com que essa transição foi feita. Então, alguns países dão maior ênfase no processo de responsabilização e justiça, outros países dão maior ênfase na questão da revelação do que aconteceu, da memória e verdade, outros dão maior ênfase na reparação e outros dão maior ênfase na tentativa de construção de um novo pacto político. E isso aí vai depender muito de cada configuração política de cada país. Eu acho que isso é importantíssimo de ser estudado pelos historiadores, da mesma forma que isso é importantíssimo de ser implementado pelos países que passaram por essa transição. Porque a forma como que essa transição é feita, o grau de profundidade, de democratização desses elementos transicionais vai interferir muito diretamente no tipo de Estado democrático que esse país vai ser capaz de construir. A democracia que vai se consolidar a partir desse processo transicional é muito influenciada por esses elementos de justiça transicional. Outra coisa também, se esses elementos não forem, especialmente os elementos de memória e verdade, se isso não for muito aprofundado, se não vir à tona claramente o que aconteceu e uma rejeição explícita da parte do Estado do que aconteceu, fica muito difícil, não sei se foi fica muito difícil de que o país avance. E um exemplo que eu acho mais forte, que a gente, imediato da nossa percepção, é como não se mergulhou profundamente na revelação dos crimes e violações aos direitos humanos. O Estado não apareceu em nenhum momento fazendo... as Forças Armadas, o Estado até apareceu nos processos da Comissão da Anistia, o Estado que pede perdão. Paulo Abrão fazia isso nas caravanas de anistia. Mas as Forças Armadas nunca reconheceram a prática da tortura como uma prática usual. Meio minuto?
nunca reconhecer. E pelo fato de não ter reconhecido, isso não foi algo rechaçado pelas próprias Forças Armadas. E porque não foi rechaçado, continua ainda como prática recorrente contra setores da população, principalmente a população mais pobre, mais desprotegida, jovens, negros, pobres de favelas. Essas práticas continuam como se... E elas continuam porque elas não foram publicamente rechaçadas, negadas e substituídas por outras. Então, eu acho que é fundamental para os historiadores estudar esse processo de memória para garantir conhecimento e não repetição. A gente vai voltar a tudo isso. Ela conseguiu, 5 minutos por... Então, tá. Eu consegui 5 minutos? Foi. Então, mas a gente vai voltar. Ana, você. Sim. Oi, gente, boa tarde. Vejo gente conhecida, desconhecida, jovens, nem tão jovens, meus amigos, companheiros, amiguinhos de ginásio, que eu reencontrei hoje depois de, 50 anos, com muito prazer. Não vai dar tempo. Eu tinha preparado um relato, mas a Cristina, eu já vi que é jornalista, então o negócio é dinâmica, vamos nessa e tal. Tudo bem. Não, estou elogiando o seu dinamismo, mas... Esse foi o modelo que o Carlos Fico inventou. Ah, é? Que com ele deu tudo certo. A gente está testando para ver se com a gente também dá, né? Mas acho que ele não falou só 5 minutos, não. Eu estava aqui. Então, os dois falavam Ana, mais. a pergunta, memória, verdade e justiça. Eu queria falar primeiro sobre memória. Tem um dado interessante. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer sobre memória, eu estou falando como militante, ativista, né? É que eu aprendi a duríssimas penas que o passado não precisa ser revivido, como uma lembrança, nem como uma coisa que não precisamos mais ver, e nem viver como a gente reviveu quando falava, né, chorava, emocionava, tudo e tal, né? A gente tem que conseguir falar e olhar isso onde ele fica, mas sempre atualizando. Um processo de memorialização, você atualiza esse passado. Ele não é sempre o mesmo, né? Cada vez que você fala, você lembra mais alguma coisa, ou lembra o que aconteceu, ou lembra o contexto. Quer dizer, o passado no presente, como é que ele é, né? Eu vou citar o Zé Carlos Moreira, que foi vice da Comissão de Anistia, que eu gosto muito, que é professor na PUC do Rio Grande do Sul, se não me lembro, de direito, justamente, de justiça de transição, esse pessoal do direito e de núcleo de direitos humanos. Eles criaram, digamos assim, uma espécie de massa crítica que não existia. A gente não tinha a menor ideia do que era justiça transicional, né? Pelo menos nós, ativistas. É aceito em quase todas as partes do mundo. E o Brasil assina vários acordos. Claro, estão sendo devidamente e a miúde descumpridos, mas o Brasil assina acordos internacionais. Eu encontrei um artiguinho muito interessante, só vou ler um trechinho, de um cara insuspeito da Academia Brasileira de Letras, que é o José Murilo de Carvalho, chama-se A Disputa da Memória, um acadêmico, né? Ele escreveu no Globo em 2010. Eu só vou ler um pequeno trechinho para a gente ter uma ideia. Isso aconteceu em Granada, Andaluzia, em 2 de janeiro de 2010. Na praça em frente à prefeitura, há uma cerimônia oficial com banda de música, militares, figuras vestidas a caráter, bandeiras e 2 grupos que se hostilizam aos gritos. Um deles, de jovens, agita cartazes e grita palavras de ordem contra o racismo, contra o fascismo, contra a tomada. O outro, de gente mais idosa,
exibe a bandeira de Castela, defende a Espanha cristã e grita: maricones! Naquele dia 2 de janeiro de 2010, se lembravam-se os 518 anos da tomada de Granada pelos reis de Aragão e Castela, Fernando e Isabel. Tratava-se do último baluarte mouro na Península Ibérica, Granada, né? Que caía depois de 781 anos de ocupação. A cerimônia, aquela cerimônia oficial, celebrava a data. Quase 8 séculos passados, e ainda se briga nas ruas pela data. No episódio de Granada, a defesa da tomada é fundida e atualizada em posições de cunho conservador, de defesa do catolicismo, da monarquia da Espanha unida. O combate à celebração da data se confunde com a luta contra o etnocentrismo, contra o fascismo franquista, contra a monarquia, contra o centralismo. O que eu quero dizer com isso? É essa história de o passado está no presente. O presente não é separado do passado e muito menos do futuro, né? Essas coisas são fundidas. No Brasil de hoje, a fala oficial do presidente, para que os quartéis comemorem o golpe de 64, tem uma representação semelhante. De um lado, os golpistas, tentando minimizar seus feitos e efeitos antidemocráticos e criminosos. Uma espécie de... como se legitimam, do acordo que foi feito, né? Se legitimam os mesmos políticos no poder e se mantêm as estruturas até hoje. Então, aqueles políticos continuaram, os juízes com a mesma cabeça continuaram. Depois da porradaria brava, se você sobrevivesse, os torturadores falavam assim: ah, mas foi só um choquezinho, só um pau de ararazinho, uma coisa pequena, né? Sempre diminuindo. A ditadura dita branda matou pouco, torturou pouco, não é? É sempre diminuindo. A gente não dá os nomes aos bois. Bom, do outro lado, a nossa luta é por mais democracia e não menos democracia. Contra a violência estrutural do Estado, contra o racismo estrutural do Estado, contra as mentiras oficiais deslavadas. E aí a gente poderia enumerar centenas e centenas e centenas, né? A primeira está no cartaz do Herzog, do Rio Centro. E agora, hoje, o Exército não matou os 80 tiros, né? E contra, nós continuamos, o negacionismo utilizado como arma política. É isso que eles estão falando. Então, mais do que nunca, discutir, pensar a memória é atual e é fundamental. Não vai dar tempo no resto, eu continuo com verdade. A gente vai desenvolver mais. Eu vou dar uma provocada aqui. Tudo bem. Se a gente... esse circuito pela democracia, ele tem como subtítulo 55 anos do golpe. Mas se a gente for olhar à luz da memória, da verdade e da justiça de transição, nós vamos estar falando dos últimos 40 anos, não é? Tomando como marco zero a lei de anistia, que foi em 1979, nós estamos falando de 40 anos de processo de redemocratização. E especificamente no trato da coisa da ditadura, do período da ditadura, nós estamos falando da lei da anistia em 79, depois eu fiz aqui alguns marcos, né? Depois da lei de anistia você tem a criação da comissão de anistia, né? Quer dizer, junto com a lei da anistia em 79 você tem o extraordinário esforço do Dom Paulo Evaristo Arnes e do pastor Jaime Wright para
documentar, para levantar as histórias e pegar e criar os verbetes do Brasil Nunca Mais, que é uma bíblia de referência sobre as ações de terrorismo do Estado do período, né? E aí depois você vai ter a comissão de anistia, depois a comissão de anistia criada pelo governo Fernando Henrique Cardoso, com caráter puramente, estritamente indenizatório. Então, eu pergunto, usando esses primeiros 2 marcos, antes de chegar na gestão do Paulo Abrão, que muda um pouco esse caráter, eu vou perguntar a Maria Paula e a Ana Miranda e a vocês: será que o país, em troca de um enfrentamento, ele negociou um silêncio para o período que a lei de anistia, na verdade, negociou: vamos anistiar vocês, terroristas, mas não deixamos de reconhecê-los como terroristas e vamos nos auto-anistiar, nós que estivemos à frente da ditadura, que nós não chamamos de ditadura, né? E vamos então virar a página. Vamos virar essa página e a história não será contada. Não em larga escala, não no campo social. Então eu pergunto se esse silêncio deste início, de alguma forma, não explica este apagamento, a facilidade com que eles estão desmontando a história nesse momento, pegando aí o que comentou a Ana agora no final da fala dela, de apagamento da história, de sequestro. Não, a ditadura não existiu. Jovens que não tiveram a formação política, por que não tiveram formação política? Que democracia foi essa, desses últimos 40 anos, que não passou essa história a limpo? Ou será que passou? Queria que você comentasse isso. Olha só, vamos lá. 79, a lei de anistia é 6693, de agosto de 79. Nós, nas ruas, os presos, estávamos lutando por anistia ampla, geral e restrita. Não foi isso que aconteceu. Nós perdemos. Houve um acordo por cima no Congresso. Esse acordo se traduz nessa lei. Então, é verdade que os exilados puderam voltar, embora quase sempre fossem interrogados, chateados, mas puderam voltar os exilados. Basicamente foi isso. Porque não houve... Sabe aquele momento bonito de abrem-se as portas da prisão, anistia para todos? Nunca houve no Brasil. Um ano antes, quando começou-se a fazer muitos eventos de rua e os comitês brasileiros pela anistia, e internacionalmente havia uma grande grita, porque no início nem reconhecer a gente como presos políticos eles reconheciam. Só tinha preso comum, a gente era bandido, terrorista, preso comum. Só mais para o final é que melhorou. Então, as palavras têm significado, né? Nós todos éramos terroristas. De Marighella, Vladimir Herzog, ao cara da gráfica, ao guerrilheiro da... Todo mundo era terrorista. Os suspeitos, os familiares. Ainda hoje isso existe, né? Mas... não é assim. Então, houve um silenciamento profundo sobre as graves violações de direitos humanos ocorridas. Era isso que interessava. O Exército, as Forças Armadas, Exército não, as Forças Armadas, só fizeram o que deviam ter feito, né? As atitudes dele foram preventivas. Essa é a desculpa até hoje. Eles tiveram que dar o golpe, que eles não chamam de golpe, porque poderia ter
havido um outro tipo de golpe. Então, diante disso, eles justificam tudo, eles fizeram o que tinham que fazer. Ustra é um herói, Fleury é um herói. Por acaso eu conheci os dois. Fleury, então, Cláudio Guerra, não sei se vocês viram um filme que está em cartaz, da Beth Formagini, Pastor Cláudio. É muito importante, muito importante. Fleury era assim também, delegado, ligado ao Esquadrão da Morte, né? E ele foi esperto bastante para também caçar terroristas, porque eles ganhavam mais dinheiro. E o pastor Cláudio fala isso no filme. Depois o Eduardo Passos consegue tirar isso, né? Que é uma coisa que nunca foi vista, né? Os empresários, toda a estrutura se manteve. Na verdade é isso. O judiciário, um juiz não muda de um dia para outro. O que ele julgou hoje, ele continua julgando amanhã, do mesmo jeito. Inclusive, nós, do coletivo RJ Memória, Verdade e Justiça, nós entramos com uma representação pelo Ministério Público contra um juiz em Petrópolis, há 1 ano ou 2 anos atrás. Foi descoberto um dos estupradores da Inês Etienne, que já morreu, que foi a única sobrevivente da Casa da Morte. Então, nós entramos com uma representação, os meninos de direita que sabem o nome, contra esse juiz. Por quê? Ao tentar processar esse sujeito, o Camarão, que se descobriu o nome dele, que ele está vivo e onde ele vive e tal, o juiz, a resposta do juiz era uma resposta de 78, da época da Guerra Fria. A culpada era ela, entendeu? Ele não fez nada, era um terror, um terror. Então, essa mesma cabeça continuou, as estruturas continuaram. Né? O SNI não existe mais, agora existe a ABIN. É verdade, os DOPS acabaram. Existem inúmeros arquivos abertos, arquivos importantes, interessantes, mas os principais, do Centro de Informação do Exército, do Centro de Informação da Marinha e do Centro de Informação da Aeronáutica, CIEX, CISA e CENIMAR, esses continuam absolutamente lacrados. Eu me lembro disso quando eu olho hoje o Bolsonaro dizer: o Exército não matou, não deu 80 tiros, não matou ninguém, entendeu? Então, essas coisas têm que ser mudadas, precisam ser mudadas. Quer dizer, voltando aqui, você vai responder exatamente isso. Vou voltar à pergunta, tá? Você acha que esse processo negociado e esse processo negociado, o silêncio da história, isso de fato aconteceu? Você, professora de história, como você vê isso? Ótimo, bom para a gente discutir isso. Eu acho que são duas coisas diferentes. Eu acho que houve um processo de, como disse a Ana, perdeu-se em 79 todo aquele movimento, porque a questão da anistia é uma questão complexa, porque a anistia, ela foi, nos anos 77, 78, 79, ela foi uma bandeira de lutas do movimento social. É diferente da anistia do Chile ou do Uruguai, que foi exclusivamente, essencialmente, uma autoanistia. O processo brasileiro, como Paulo Abrão sempre dizia, era um processo mais complexo, porque houve povo na rua indo
com bandeira pela anistia ampla, geral e restrita. E essa anistia ampla, geral e restrita queria dizer todo mundo nosso dentro, né? Inclusive as pessoas que eram acusadas de crimes de sangue. Esse era um movimento puxado pelo Comitê Brasileiro pela Anistia, que era o CBA, que era o principal organismo que juntava com o movimento estudantil, com parlamentares que eram chamados autênticos, com setores progressistas da igreja, com um movimento social que daquele período era um movimento progressista que lutava contra a ditadura militar. Isso impulsionou a luta pela anistia. E, digamos assim, eu acho que o CBA era o principal interlocutor que expunha essa posição. No Congresso, essa proposta de anistia perdeu. Ela perdeu. O Congresso fez uma negociação onde as elites políticas da época definiram o que lhes interessava da anistia. Eu acho importante dizer que isso não ficou, na época, inteiramente claro para todos. Tanto que o retorno dos exilados foi vivido por uma boa parte da população como uma festa. Né? Foi uma conquista, foi uma festa. As pessoas iam para o aeroporto receber vários dos exilados que chegavam. Teve até, assim, eu me lembro as festas, o verão de 79, a tanga do Gabeira, as coisas novas que vinham, né? 80, 79 para 80, isso. As festas, o livro da Ritinha Fernandes, que ela situa, inclusive, o renascimento dos blocos de carnaval, um pouco na decorrência desse clima. Não foi, e eu me lembro que, eu não me lembro mais quem foi que me disse, mas na época que eu era uma militante estudantil nesse processo, na época, eu me lembro, não estou me lembrando da pessoa, mas alguém que era ligado ao grupo que já estava trabalhando com o Paulo Evaristo Arnes, com Tortura Nunca Mais. Alguém chegou para mim e falou assim, mas as famílias dos mortos e desaparecidos não tem nada a comemorar nessa festa. Nós não fomos convidados para ela. E eu me lembro que isso, eu na época, 20 e poucos anos, não entendi direito, eu só fui entender depois, quando, de alguma forma, eu transformei este tema num dos meus objetos de estudo. Então, isso é uma situação complexa, quer dizer, é algo que era no início uma luta de movimento popular e que ela, como é que diz a palavra? Ela é apropriada e ela se transforma em algo. E ela teve esses dois aspectos. De um lado, ela permitiu, sim, o retorno de exilados, o retorno, gente que saía da clandestinidade na época. Ela permitiu isso. Mas, por outro lado, também ela permitiu a proteção, né, das Forças Armadas, dos perpetradores. Ela permitiu também isso. Então, ela tem um caráter complexo. Ela foi uma derrota política das forças que pretendiam uma anistia de outro teor. Isso é uma coisa. Eu acho que é importante a gente lembrar que, historicamente, depois disso, a lei da anistia ela foi sofrendo várias regulamentações. Em 85, 87, eu até trouxe anotado, mas agora eu não vou achar. Várias regulamentações que ampliavam o escopo de benefícios da anistia, e teve também teve a grande inflexão do Fernando Henrique de criar a Comissão de Reparação, que é uma conquista importante, por mais que eu concordo, tinha um caráter excessivamente indenizatório, que depois, inclusive, foi muito questionado pelos movimentos, porque esse caráter indenizatório queria dizer o seguinte: se a pessoa tinha se exilado e ela tinha um bom emprego e retornado com a anistia, essa indenização era calculada sobre o salário dela que ela tinha deixado de receber. Então, se fosse um intelectual famoso, um médico famoso, ele ia ganhar uma indenização muito maior do que se fosse um trabalhador braçal ou então um desempregado. Então, o conceito, né, da indenização, ele acabava que reproduzia diferenças, privilégios de classe, diferenças sociais, inclusive com a divisão do trabalho intelectual e do trabalho manual. Então, isso foi muito questionado. Mas foi andando para frente, e eu acho que teve uma inflexão
fundamental com o Paulo Abrão na presidência, que procurou dar um outro caráter, que procurou dar um caráter político, um caráter que criou esse modelo, que depois a gente pode até falar mais, senão vou perder muito tempo, criou esse modelo, mas seria legal, inclusive, a Ana falar das comissões de anistia, das caravanas de anistia, do pedido do Estado, pedido oficial do Estado de perdão. Então, a coisa foi mudando. Agora, o que eu queria falar mesmo, que aí eu não sei se é bom, mas eu queria pelo menos introduzir, é que eu acho que sim, foi uma derrota política, mas a questão do negacionismo, eu acho que não foi um silenciamento da história. Eu me lembro, quando eu entrei aqui, quase ninguém estudava esse tema, ninguém. Eu tinha um início de estudo sobre isso, mas nós fizemos em 2004, foi isso? 2004, um seminário para comemorar os 40 ou 30, já não me lembro mais, 2004 para 64, quantos anos são? Rápido, gente. 40, os 40 anos do golpe. A gente fez um seminário aqui que reuniu pesquisadores do Brasil inteiro para vir falar sobre isso. E eu tenho a impressão que, nesse momento, a gente foi puxando o João Roberto Martins Filho, o Daniel Arão Reis, o outro lá do Rio Grande do Sul, o outro do Nordeste, Montenegro, foi puxando um grupo de pesquisadores que estava trabalhando com isso, e eu tenho a impressão que data desse período, desse seminário, como um elemento incentivador de criação de um campo dentro da historiografia brasileira que acabou constituindo uma área nobre da historiografia brasileira. Então, tem trabalho sim sobre isso, tem trabalho de... Tudo bem, é que nem sempre a academia e os trabalhos produzidos na academia dialogam com o grande público, embora a gente muitas vezes se esforce para isso. Mas eu acho que tem trabalhos na historiografia tentando aprofundar os vários aspectos da história da ditadura militar no Brasil, no golpe, da ditadura e dos processos transicionais. Isso tem acontecido, isso é importante. E é exatamente essa historiografia que está sendo atacada também, né? Quando o outro lado diz vamos mudar os livros didáticos, e está atacando diretamente essa historiografia. Quero só lembrar uma polêmica que surgiu entre os historiadores. O Samba da Mangueira, que aí se falou demais, porque está contando a história que a história nunca contou. O compositor do samba veio explicar, não estou contando isso não, só fiz esse samba porque tive assessoria de colegas meus, professores de história. Só fiz isso por causa disso, porque tem essa historiografia. Tem quem só estuda os malês, quem só estuda não sei o quê. Fiz com eles. Não fiz dizendo que eles que não têm essa historiografia. Fiz dizendo que há tudo para se esconder essa historiografia. Mas que tem. E quero fazer uma homenagem a ele. Eu fiquei emocionadíssimo quando eu li esse pôster no Zap, que saiu de resposta porque historiador também tem um coração. Historiador também fica, não é assim, magoado com as coisas. Agora então, Paula, porque alguém se anima já a vir aqui fazer uma pergunta bem qualquer? Senão a gente pode continuar respondendo. Bom, mas então... Pode continuar. Olha aqui, mas então, olha só, muito se produziu e, entretanto, a gente vê avançar... Exatamente porque muito se produziu, que tem esse avanço, que nem na Alemanha, o negacionismo surgiu na Alemanha, justamente, a questão do negacionismo é uma coisa muito interessante, tá? Michel ali, se eu falar só se eu falar uma bobagem muito grande, você se interfere, se for mais ou menos, você deixa seguir. O negacionismo na historiografia alemã, a historiografia alemã também passou por isso, a partir de um certo momento, né, historiadores que declaravam que não era bem assim, que era um certo exagero, que não havia todos esses números de genocídio. Então, o negacionismo é a forma como que... Sim, mas o negacionismo, ele se instala num espaço qualquer, né, num campo de disputa, e que hoje, quer dizer, é incrível para mim, eu fico impressionada. Temos 40 anos de processo
vamos dizer assim, democrático, onde você teve uma lei de anistia, você teve o Brasil Nunca Mais, você teve a comissão de anistia, depois você teve as caravanas de anistia, com Paulo Abrão falando e tal, depois você teve a Comissão Nacional da Verdade, ou seja, se buscou exaustivamente falar, e por que esse discurso não chegou em massa? Por que não há uma percepção coletiva consolidada que hoje, esse período pode ser, as pessoas podem dizer, não, isso aí não existiu não, porque o povo é ignorante? Não. Então vamos lá, como é que isso prospera, tendo tudo, onde é que se errou? Tá. Aonde estão as falhas deste processo todo? Tá. Posso falar? Claro. Primeiro que eu acho que é claro que eu não sei se a pergunta é exatamente onde é que se errou, porque mesmo que não, talvez se não tivesse errado tanto, eu acho que errou, mas eu acho que é luta política, é disputa de memória e disputa de narrativa, que mesmo que a gente tivesse acertado mais do que a gente acertou e tivesse errado menos, de qualquer forma a gente não ia conseguir impedir que em algum momento não surgisse questões negacionistas, que em algum momento não surgisse, porque isso se trata de disputa de memória, de disputa de narrativa. E essas coisas às vezes são curiosas, né? Ao fim da ditadura militar, principalmente depois de 88, com a Constituinte, com o processo de Constituinte, depois da Constituição, eu acho que houve um pouco, assim, o Daniel Arão Reis fala sobre isso, houve um pouco a ideia, parecia que toda a sociedade se identificava com aquele processo, com aquela ideia de democracia, que ninguém tinha se identificado com a ditadura, ninguém. Parecia que a ditadura tinha... A Hannah Arendt, quando fala do fascismo, fala algo parecido. Ela tem um texto que ela fala do nazismo, que é assim: os nazistas não chegaram de disco voador, eles estavam entre nós. Então, qualquer regime de violência entra e se estabelece porque tem setores ali da sociedade que se identificam com aquilo. E muitas vezes, ao final daquele processo, eles ficam quietos. Então, a gente parecia, quando acabou a ditadura aqui, que ninguém tinha se identificado com a ditadura. E, de repente, quando começa a haver alguma brecha na sociedade, na política, aparece todo esse discurso de apoio. Eles estão voltando. Voltando. Eu acho que eles estão saindo do armário, de certa forma. Tem um trabalho também que é muito referência para essa ideia de disputa de narrativa e disputa de memória, que é o trabalho do Henri Rousseau sobre a França de Vichy. Né? Logo depois da França de Vichy, tem gente que não é da história aqui, foi aquele pedaço da França que apoiou os nazistas, que constituiu um regime pró-nazista dentro da França. Quando acabou a guerra, aos poucos, houve um processo de apagamento da memória de Vichy. E houve um pouco a criação de uma imagem que a França inteira tinha participado da resistência. A França inteira era resistente. E ninguém se lembrava de Vichy, ninguém se lembrava do colaboracionismo. Quase que não se falava que na França tinha havido campos de concentração. Isso não era uma coisa corriqueira, quase ninguém sabia disso. Ainda se sabe muito menos, exatamente. Agora já estão virando algumas... Então, aí teve esse trabalho do Henri Rousseau mostrando como que a memória, principalmente de períodos de violência, muitas vezes é ocultada pelas próprias pessoas que praticaram a violência, que não querem se lembrar, porque não querem ser acusadas, porque não querem aparecer. E aí, quando tem um mínimo de mudança na conjuntura, elas aparecem. No caso da França, foi o debate sobre a Argélia, o debate da memória do colonialismo sobre a Argélia, que um grupo de historiadores lutou para que nos livros didáticos franceses não aparecesse apenas que a França tinha oprimido a Argélia, mas também a França tinha construído estradas, luz, eletricidade. Então tinha havido um lado bom
do colonialismo francês. Isso estava amortecido. A partir de guerras internas dentro da Argélia, se abriu espaço para isso. Então, eu muitas vezes acho que, é claro que a gente tem sempre que avaliar onde que a gente não avançou como devia. E aí eu acho que a fala da Ana é perfeita, entendeu? Eu gosto sempre de ouvir a Ana. Eu tenho uma entrevista da Ana no nosso acervo de Marcas da Memória. Eu fico sempre super comovida, emocionada quando eu ouço a Ana. Passa aí para ela. Deixa eu só terminar. Mas o que eu quero só dizer é o seguinte, que às vezes não é só o que a gente erra ou deixa de errar. A gente não pode ser tão voluntarista assim, porque a luta política ela tem seus dinamismos que nem sempre a gente controla. Às vezes grupos ficam em silêncio até achar que agora está diferente, agora eu posso falar. E isso a gente não controla. A política é sempre o momento da ação, naquele momento, a gente não tem essa capacidade de controlar todo o processo de luta política. O que vai ser, Aninha? Não, muito bom, muito interessante. E caiu. Como é que bota isso aqui? É assim, eu ontem estive na UERJ também sobre o mesmo assunto. Paulo, não está porque estou sabendo. Devagar. Não, é do outro lado. Vê se agora vai. Foi? Bom. Esse circuito pela democracia que a Cristina falou, aqui na UFRJ. Esse é o nosso. Isso. Que integra esse outro. Mas, na verdade, um conjunto de... Nós estamos nos chamando agora Plenária MVJ. É o coletivo RJ Memória, Verdade e Justiça. A campanha Ocupa DOPS, pela transformação do prédio DOPS em centro de memória. Os Filhos e Netos, por Memória, Verdade e Justiça. E a equipe clínica do Rio de Janeiro, que atendeu clínicas de testemunhos afetados pela política do Estado. Bom, a gente teve a ideia de puxar esse circuito, o subtítulo dele, depois é que veio 55 anos. É assim, Circuito pela Democracia, 2 pontos, o que aconteceu na ditadura. E os 55 anos do golpe. E o interessante é que bastou, não foi uma grande ideia, não foi um luminar, não foi uma coisa assim, vamos, né? Nos afirmar, vamos discutir, vamos ver o que aconteceu. Bastou chamar, bom, a OAB também entrou, a Fiocruz entrou, mas bastou chamar rapidamente professores da FRJ, da Unirio, da Rural, da UF de Volta Redonda, o IFIX nem se fala, porque como ela já trabalha, o circuito dela já estava praticamente quase pronto. Assim, não, deu trabalhão, deu trabalhão. Mas eu digo assim, eles já estavam mais adiantados, bastaram entrar. Mas é impressionante como tem professores, digamos assim, no meio da sua carreira, e jovens. Ontem um rapaz que tem 5 anos de carreira na UERJ. Muito interessante, sabe? Que eles acorreram. Então, nós não somos tão poucos, gente. 47 milhões. E não é porque votaram no PT, porque não votaram, não é só porque votaram no PT, que não tem 47 milhões de pessoas que votam no PT, né? Você vota por alguma coisa, né? Ou contra uma série de coisas que vem por aí. E então nós não somos tão poucos, e é interessante como isso rapidamente cresceu. Esse circuito está na plenária mvj.webnode, webnode.com. Está ele inteiro, desde o início, e ainda tem mais, né? Debates e filmes e palestras. Bom, nos outros países, eu queria dizer o seguinte, voltando à tal da lei da anistia. 79 para mim não é um bom marco, porque a ditadura continuou, grupos de ultradireita continuaram colocando bomba, matando gente, jogando bombas em jornais, fechando jornais. Isso continuou.
Então, 85 pode ser, talvez, quem sabe. Mesmo assim, em 88, durante a Constituição, a Constituinte Cidadã, em Volta Redonda, houve uma greve e o Exército não mata, desculpe, mas o Exército matou 3 operários. Então, você considerar 79, eu acho que é um marco, não é legal. É verdade que depois da anistia, nos primeiros anos 80 e pouco, 81, 82, 83, houve um reavivamento de associações de bairro, movimentos eclesiais de base, luta pelas liberdades democráticas contra a ditadura. É verdade que houve tudo isso, mas a gente ainda estava em plena ditadura. E mais do que isso, depois havia o medo, havia governabilidade, não se podia falar. Do nosso lado, bom, não quero colocar a questão, não é culpa nem absolvição, mas do nosso lado, nós tratamos de os sobreviventes, do qual eu sou uma delas, nós tratamos de resolver nossas vidas, embora muitos de nós estivéssemos estraçalhados, por fora e às vezes por dentro, né, com marcas físicas. E muitas marcas psicológicas. E depois, o que é isso, um homem, Primo Levi? Quem ia querer escutar? A barra era muito pesada, né? Havia o estigma também de terrorista, como eu falei para vocês. Todos, estudantes, operários, camponeses, guerrilheiros, não guerrilheiros, Vladimir Herzog, Rubens Paiva, todos éramos terroristas. E, então, trabalho às vezes era difícil, e nós tratamos de seguir com as nossas vidas. E muitas vezes seguir representava calar, inúmeras vezes. Né? Eu digo que a gente viveu uma espécie de esquizofrenia quem saiu da cadeia, porque aquilo tudo dentro da gente, pessoas que morriam, pessoas torturadas e tal, e a gente não podia falar. Então, eram duas realidades, a que a gente tinha dentro e a que a gente vivia. A gente falava com muito pouca gente. E eu acho, pode ser megalomania minha, né? Coisa de brasileiro, Deus é brasileiro e tal. Mas eu acho que não foi à toa que no Brasil falou-se pouco, impôs-se esse silêncio e esse silêncio vigorou. O Brasil é importante, gente, na América Latina. Quando muitas vezes a Europa até hoje fala em Operação Condor, o Brasil não entra. Na verdade, havia um discurso da dita branda e de coisas menores, e não é tão importante, e abre o Congresso logo, o Congresso todo engessado, né? Todo engessado, com interventores em tudo quanto é lugar, mas havia uma pseudo-democracia. Então, aos olhos do mundo, isso nem era sempre tão claro. Pronto. No Brasil não foi tão barra pesada, nunca se sequestrou crianças. Bastou um jornalista correr atrás de um fio durante anos, encontrou 19. Foi o que ele encontrou. Se é isso que existe. Porque no campo a gente não sabe até hoje quantos morreram. Não é? A gente não sabe quantificar quantos indígenas, o genocídio indígena nesse país. E mesmo tendo existido o relatório Figueiredo, não confundir com Figueiredo, que só gostava de cavalo, o relatório Figueiredo lá sobre a Amazônia. Então, eu acho que a gente também ajudou a calar. E também, como Maria Paula bem disse,
nós achamos que todo mundo já estava de acordo. Você não precisava batalhar, trabalhar mais. Hoje eu penso assim, por que a gente não trabalhou mais? O que é uma democracia? Como é que são as relações de uma democracia? Não, todo mundo aqui é democrata, porque os torturadores estavam caladinhos. Aliás, o pacto de silêncio existe praticamente até hoje. Isso. Né? É um pacto real. Eu fui nos 40 anos do golpe no Chile, uma faixa imensa que a prefeitura bancou, e Neguinho foi lá, tirou, a prefeitura bancou de novo, colocaram de um viaduto a outro. Rompam, torturadores, rompam com o pacto de silêncio. Mas, nesses países, também houve autoanistia em lei. Só que com poucos anos de mobilização da sociedade, em todos eles foi caindo. Na Argentina, no Chile, no Uruguai, né? E em todas as instâncias. Não é só prender pé de chinelo, como eles diziam aqui, não. Prende do presidente quem for. Tem testemunho, né? Tem provas documentais, ou não sei como é que é lá. Aliás, tem uma psicanalista, Fabiana Rousseau, aqui hoje, e ela à tarde foi no Centro Brasileiro de Altos Estudos, e amanhã ela vai estar no EBEP em Copacabana, quem se interessar, para falar sobre testemunho. Ela e a minha companheirinha Vera Vital Brasil, as duas vão falar amanhã no EBEP às 14 horas. Fabiana trabalhou muito assessorando as testemunhas nos juízos, nos processos, que continuam. Aqui não. Que isso? Que absurdo. Quer dizer, o jogo de forças aqui é muito pesado e muito antidemocrático. Inclusive a anistia, a própria lei de anistia, a comissão de anistia, a originária, ainda não alcançou, o povo do campo não chegou ali, não. Muita gente de fora ainda, né? Muita gente de fora. E militares. Oba! Vem aqui, fala. Vem cá. Para sair sua pergunta também. A sua pergunta vai sair no site. No café. No História da Ditadura. Pegando um pouco carona no que a Paula, na verdade é um debate que a gente está fazendo. Mas tem que pendurar esse negócio, senão não sai. Debate que a gente está fazendo no curso que a gente está dando. Tem duas coisas que eu queria ver se a gente consegue diferenciar. O debate sobre a operação historiográfica, que muitas vezes é desconfortável e produz uma certa... Operação historiográfica? A operação do historiador. A escrita da história, às vezes, produz reações e que para nós são muito desconfortáveis. Reações dessas memórias subterrâneas que aparecem, reaparecem, não é? Que é desconfortável, mas é um processo que a gente tem que saber lidar com ele, não é? E tem outra coisa, né? Que é o negacionismo, que não é operação historiográfica. O negacionismo é uma decisão política e ideológica comprometida a priori com a negação da história a partir de uma lógica política e ideológica. O negacionismo não é legítimo e tem que ser tratado como tal. Tem que ser diferenciado da revisão historiográfica. Eu acho que às vezes a gente entra em armadilhas produzidas, muito bem produzidas, de maneira muito sofisticada, pelo atual governo, que é um governo negacionista. E negacionista não somente em relação aos crimes da ditadura. Esse governo lida com o Holocausto como fenômeno de esquerda, produzido pela esquerda, pelo nazismo pela esquerda. Hoje ele falou sobre a necessidade de perdoar os crimes do Holocausto. Hoje ele falou sobre isso. Ou seja, a gente está falando sobre um governo que ele pode ser acusado de tudo, mas ele é coerente. É um governo negacionista. E nesse sentido ele utiliza
a ditadura militar com a sua natureza mais coerente. Ele está negando os crimes a priori. Quando ele está produzindo literatura sobre a ditadura militar, não é a partir de um trabalho de historiografia, é a partir de uma decisão ideológica a priori, sem entrar em campo. É uma arma política. Eu só acho que a gente tem que tomar esse cuidado muito, a gente está lidando com um governo negacionista. Sim. Ele nega o nazismo, ele nega a ditadura, ele vai negar os crimes de Pinochet. É um governo negacionista. Porque se a gente não estiver em campo trabalhando, dizendo que negacionismo não é legítimo, a gente vai confundir negacionismo com revisão histórica. E às vezes ela é desconfortável, às vezes ela lida com temas que a gente não gostaria de lidar agora, mas é parte de um processo. São colegas e companheiros que lidam com a mesma arma que nós. O negacionismo não. Só queria colocar esse ponto. Diferente de revisionismo. É diferente. Opa, agora aqui deu um problema geral aqui. Espera aí. Titica incômoda. Posso falar uma coisa? Isso, agora a Paula vai... Entra aí. Posso entrar? Claro. Eu fiquei um pouco nessa ideia, que muitas vezes o historiador, ele lida com... Ele acaba, às vezes, escrevendo ou falando de coisas que, às vezes, as pessoas não gostam. Tem isso também. Então, quando, por exemplo, o Henri Rousseau começou a relembrar, a trazer a questão de Vichy, né? Não era porque ele fosse um negacionista, pelo contrário, um grande historiador, né? E ele o que ele negava era esse mito da França totalmente resistente, embora em nenhum momento ele negou a resistência. Então, essas diferenças são importantes. A Ana falou uma frase aqui, eu acho até que ela parou no meio raciocínio, mas eu queria pegar e desdobrar numa outra coisa. Que ela comentou que muitos das pessoas que foram vítimas da ditadura, depois de um certo tempo, não queriam falar sobre essas coisas que tinham vivido, queriam resolver suas vidas, né? Sim. Tocar a vida, resolver sua vida, tocar a vida, porque num primeiro momento havia uma certa incredulidade sobre aquilo que tinha acontecido. Aí eu lembrei, com a presença do Michel, do próprio texto do Primo Levi, que ele fala exatamente isso, que ele tinha a sensação que havia um mundo fora do campo de concentração e um mundo de dentro do campo de concentração. E o mundo de dentro do campo de concentração jamais seria entendido por aqueles que estavam fora do campo de concentração. E que, por isso, para ele, foi absolutamente necessário falar do que era o mundo de dentro do campo de concentração, porque só assim ele tinha a sensação que ele poderia se religar a este mundo de fora. Então, essa coisa do mundo de fora e o mundo de dentro, a incapacidade de falar, a sensação que não vai ter escuta, né? E a necessidade, então, também de tocar suas vidas. Mas tinha uma outra coisa que eu acho, mudando, saindo um pouco dessa questão, mas ela tem um pouco a ver, mas é outra coisa. Um certo passar por cima muito rápido que eu acho que houve na sociedade brasileira depois de 1988, quando foi estabelecido um certo pacto a partir de uma nova Constituição, que efetivamente tinha inúmeras características de uma Constituição cidadã, que garantiu direitos para uma série de grupos que antes não tinham direito, os indígenas, idosos, crianças, estatuto dos adolescentes, direito das mulheres, certamente isso aconteceu. Mas essa questão, que era a pedra do sapato na memória da ditadura, que era dos mortos e desaparecidos, e que era a questão mais penosa de ser tratada, não foi tratada também. Quem se esqueceu dela, quem passou por cima dela, foi inclusive os partidos e militâncias de esquerda, porque houve um desejo, até compreensível, mas desses partidos e militâncias de esquerda se engajarem, já não sei mais qual é a minha concordância nessa frase. Desejo de se engajarem nas novas pautas que estavam sendo colocadas. Em vez de se colocar como a cobrança sistemática sobre essa questão dos mortos e desaparecidos, esses partidos, inclusive os partidos de esquerda, Partido Comunista Brasileiro, Partido Comunista do Brasil, o próprio PT, que surgiu logo depois, acharam mais atraente entrar nas pautas propositivas. A Constituinte, inclusive antes de 88, imediatamente naquela transição, a Constituinte, a Constituição,
as diretas já, os novos partidos, as novas pautas. E houve um processo também de esquecimento desses próprios partidos e militâncias de esquerda, que pode ser compreendido pelo afã político de criação de novas ações, mas que também deve ser responsabilizado por uma certa... Quer dizer, você acha que foi um equívoco político, certamente, não ter incorporado este período como uma história que precisava ser contada, precisava ser rechaçada, precisava ser... Desde o início. Isso sim. Né? Eu acho que sim, só que eu não lido tanto com essa palavra, com esse termo de equívoco, porque eu sou historiadora, eu tenho isso incorporado em mim. E eu acho que o historiador não é aquele que diz isso foi errado, isso não foi errado, isso foi mal feito, isso não foi mal feito. Ele não faz isso. O historiador, no meu entendimento, o principal papel dele não é ser normativo, é entender os processos. E os atores sociais e políticos é que decidem, escolhem se aquilo foi equívoco, se foi um erro. Mas eu acho que cabe ao historiador, e nessa... O representante do movimento social aqui é a Ana. Neste caso, eu vou fazer a pergunta para a Ana. Eu vou fazer para ela, já que... Mas eu sou uma historiadora, então para mim... Tem mais gente por aí. E olha só, o que eu quero dizer é o seguinte, porque eu acho que como historiadora eu vou contribuir mais, não é que eu queira me isentar, é que eu acho que eu como historiadora posso contribuir mais se eu conseguir dar elementos de compreensão desse processo do que simplesmente... normatizá-los. Deixa eu então perguntar, Ana, você não acha que... Opa, sumiu aqui. Não, tá aí. Você não acha um equívoco desses partidos de esquerda ou deste campo, deste imenso campo de esquerda, não ter se debruçado com mais vigor e com mais afirmação sobre o período, na medida em que hoje tudo isso volta, na medida em que não foram desmanteladas as estruturas e na medida em que você continuou tendo tortura, agora nos presídios, ou seja, todos os instrumentos da ditadura não foram desmantelados, estão aí, e os novos oficiais... Prontos, atenção. Pois é, então... Prontos para entrar em campo... Então, do ponto de vista do partido político, você acha que foi um equívoco? Dos movimentos sociais. É muito incômodo isso para mim, porque eu tenho companheiros que foram calados à força em movimentos porque reconheciam, porque por acaso reconheceram torturadores na rua, ou na Assembleia, ou na Câmara, dizem, não, agora não, cala a boca e tal. Então, é muito incômodo, eu não posso deixar de ter juízo de valor, admiro profundamente alguém querer só entender mas a compreensão, mas é a sua função, com certeza, eu estou elogiando. Não, estou elogiando. Ainda bem que tem alguém que faça isso e que faça isso com outro olhar. Por entender, claro. Estou ironizando, eu entendi o que você estava falando. Eu não consigo, é que nem dizer assim, quando que falava da Dilma ter que lidar com os caras lá e tal. Eu falei, eu não tenho estômago, mas alguém tem que ter. São falas diferentes, a fala do movimento social e a fala do historiador. São falas diferentes, que cumprem funções diferentes e que as pessoas também têm o seu léxico treinado diferentemente também. Isso. Eu queria continuar um pouco. Nós estamos na história da violência, né? Não, é porque falou-se sobre isso. Sim, eu acho que a gente não chegou até aí. Quer dizer, essa violência de ontem, que foi vivida... Eu estou falando de ontem porque 50, 60 anos na história é pouco, né? É pouco. A de ontem que você está falando? Né? A de ontem é da última ditadura, porque ninguém mais lembra que de 37 a 45 houve outra ditadura que matou, que torturou, que arrebentou, que o DOPS, que aquele prédio do DOPS ali da Rua da Relação, esquina com Inválidos, da qual fui hóspede por 9 meses, ninguém lembra que ali se torturou muito, ali se matou, ali teve gente que se suicidou, e tudo ficou por isso mesmo, né? Então,
essa violência institucional de Estado, ela é muito mais antiga. E a história oficial brasileira, ela é cheia... Desculpe, permita-me, porque eu não sei. Não, é porque ela é cheia de mentira, né? Você não sabe mais se o dia do fico é verdade, se não é. A escravidão não foi a princesinha, a linda princesinha romântica, maravilhosa, que assinou e pronto. Todo mundo foi para a rua e todos viveram felizes o resto dos seus tempos. As coisas não foram assim. O descobrimento parece que tinha gente aqui muito antes, e não foi descobrimento coisa nenhuma, né? Porque aqui vivia gente. A gente não dá a menor bola para os povos originários dessa terra, porque o descobrimento, quando você marca descobrimento, ele finalmente foi descoberto por gente decente. Ele estava assim com um pano em cima e tirou-se o pano e descobriu-se a linda terra. Né? Mas eu estava falando que essa violência, que vem desde sempre, ela não é residual, ela não é um resquício do passado. Né? E isso é que é triste hoje. Ela é produzida e reproduzida diariamente, como um dos elementos estruturantes dessa ordem que a gente vive. A ordem, né? A ordem em progresso, Brasil acima de tudo, sei lá quem acima de todos. Então, quando você vê hoje, nós temos certeza absoluta que é porque não se fez aí sim, revisão do passado, assunção por parte dos poderes das Forças Armadas, especialmente das Forças Armadas, mas também dos empresários, também dos políticos, também de todo mundo que apoiou essa ditadura, né? Enquanto não se fizer essa revisão, é como a Paula falou, e não se rechaçar, é repudiar a impressão que eu tenho é o seguinte: quando ele vem a público e diz assim, temos que celebrar, é para a gente ficar falando nisso, é para a gente se indignar, ficar falando nisso, e esquecer que vão passar a reforma da Previdência, a reforma disso, acabar com todos os direitos trabalhistas, e não é isso. Hoje, todos os conselhos, de uma canetada, acabou com a possibilidade de participação social em 70 lugares, revogou não sei quanto. Então, enquanto isso, a gente está discutindo se ele vai celebrar, que a gente tem que repudiar, ou se o Holocausto, o nazismo foi de esquerda. Né? Essas meia maluquices não são à toa, não é possível. Sabe? Isso é bem concatenado. E quando a gente vê, eu fui até procurar bases do fascismo, para não falar à toa, né, bases do nazismo e tal, a gente vê o quanto é importante essa afirmação quase diária. O que tem de diferente é que na década de 80 e na década de 90, os torturadores, os violentos, os opressores ou os que apoiaram a ditadura ficavam caladinhos, né? Eram, digamos, os derrotados politicamente do ponto de vista da memória, porque eles continuavam no Congresso, em todos os lugares, né? Eram os mesmos. E a partir de 2000, e Bolsonaro foi fundamental nisso, porque ele falou milhões de asneiras, ele injuriou, ele colocou cartaz que eu vi na porta da sala dele no Congresso, falando que quem procura osso é cachorro, para os familiares mortos desaparecidos. Ele falou barbaridades e fez-se panos quentes. Tudo podia. Ele fala que tinha que matar Fernando Henrique, aí vai no Jô, kkkk, ria beça, não é? Ele fala que, se fosse ele, tinha que matar muito mais, tinha que matar 30 mil. Enfim, ele é um provocador, ele não é um gestor,
Ele não é um cara que tem uma profissão, seja ela qual for, porque militar também não é. Ele ficou 14 anos lá e quase foi expulso. Então, ele é um provocador. Mas ele é um provocador a serviço. Ele é um provocador à toa. O que eles estão querendo, gente? O que a gente já sabe que eles querem? Né? Porque muita coisa a gente não sabe. Mas o que a gente já sabe que eles querem? O que a gente já conhece? Querem leiloar para estrangeiros as terras da Amazônia. Estava lá com o Trump esses dias. Tal. Leiloar as reservas do pré-sal. Privatizar a educação, privatizar a saúde. Tem coisas cruéis que o Temer já começou há muito tempo. O Temer acabou com a comissão... Acabou não, mas praticamente destruiu a comissão da anistia. O Temer acabou e agora está sendo fim a farmácia popular. Todo mundo sabe o que é farmácia popular? Remédio mais barato para as doenças mais incidentes na população, né? Remédio para diabetes, para pressão alta e tal. Qual é o... Eu acho que isso é uma crueldade, entendeu? Isso não é um programa de governo. Bom, desmarcar as terras indígenas, não é demarcar, não. É desmarcar o que está marcado. E vendê-las para as mineradoras. No meio ambiente, liberando agrotóxico de montão, querem também diminuir a fiscalização do IBAMA, favorecendo quem? As madeireiras. Estão querendo acabar com os direitos trabalhistas, favorecendo quem? Os empresários, coitados. Ele falava isso na campanha dele. Quer também manter o estímulo à política de confronto nas ruas, continuando a matar, preferencialmente jovens, negros e pobres. Né? Vender muitas armas. Esse governo quer vender... Né? É preciso criar guerras, estamos numa guerra, e vender armas, favorecendo quem? A indústria bélica. E é lógico, criminalizar os movimentos sociais. Isso aí é impressionante, mesmo contra a vontade popular. Tem uma parte das pessoas, não toda, mas uma parte das pessoas está meio obnubilada, né? Meio cega. Porque esses dias, por que eu digo contra a vontade popular? Esses dias saiu uma pesquisa da Oxfam. Oxfam é um organismo internacional, Oxfam Brasil, que foi revelada pelo Datafolha. Diz que a grande maioria dos brasileiros, 86%, acredita que o progresso do Brasil está diretamente ligado à redução da desigualdade econômica entre ricos e pobres. Gente, o socialismo está chegando. Porque o que a gente queria? Tudo que a gente queria era diminuir a desigualdade nesse país, que está aumentando, que vai concentrar mais renda. Mas uma parte da população, não sei como é que foi feita essa pesquisa e tal, mas uma boa parte da população pensa isso, não é tão idiota quando a gente acha. 77% dos brasileiros afirmam que defendem o aumento de impostos para as pessoas muito ricas. Para quê, gente? Para financiar políticas sociais. Olha só. Para financiar políticas sociais, para diminuir a desigualdade. Quase 80% dos brasileiros acham isso. Mas contra tudo isso, eles vão fazer o que quiserem se a gente não criar de novo. Isso é que eu queria... a gente não falou, e não vai, eu acho que não vai falar, sobre a importância da Comissão Nacional da Verdade, a Comissão Estadual da Verdade. Nós podemos ainda falar, mas nós temos que... Tá indo. Será que está pegando? Tá, né? Eu ia perguntar, sim, estava na minha pauta, ótimo, tá? Desculpe, O que vocês acharam
o que houve com essa Comissão Nacional da Verdade, se ela foi avançada, se ela foi tímida, se ela foi... Que possível foi essa Comissão da Verdade. Mas eu queria saber se a plateia, alguém tem alguma pergunta. Vamos lá, oba, vamos chegar? Vamos chegar, você, depois você já fica por perto. Essa coisa já despencou de novo. Vamos lá, você pode se apresentar. Assim, segura esse negocinho que aí pra sair gravando. Boa noite, gente. Eu queria que vocês dissertassem um pouco que vocês tinham, quando vocês estavam falando sobre o Gabeira e tal. E atualmente, né, ele tem uma posição mais moderada e teve uma entrevista que ele falou que queriam implantar uma ditadura do proletariado e tudo mais. Eu queria saber, assim, na história e tal, se tem algum registro de, por exemplo, movimentos stalinistas ou algo do tipo, como que era essa relação na época, se realmente existia essa vontade e tudo mais. Obrigado. Pode juntar umas 3 perguntas antes da gente, que aí a gente junta e responde. Então, olá. Eu anotei aqui para não falar demais. Considerando a data aqui de 2004, por conta desse congresso que vocês organizaram lá, e sobre essa dedicação, né, mais ampliada à pesquisa sobre a ditadura, e considerando também que políticas de memória, bom, eu venho do campo da arte, então eu penso muito, a gente se conhece de um congresso que eu fiz sobre a Ana Nascimento lá na época. Sim. E vem pesquisando muito política de memória assim, dentro dessa perspectiva da arte. Eu gostaria de saber se é uma questão para o campo da história pensar a articulação com outros profissionais e instituições para se pensar efetivamente políticas de memória fora da academia, através de instituições como museus ou, por exemplo, como datas comemorativas, pensando até em relações de políticas que já existem em outros países, como que isso pode ser visto ou pensado, se já existe estudo sobre isso, pensando em propostas efetivas de políticas contínuas, não só, de situações passageiras, como, sei lá, a gente tem agora um presidente assim, assumidamente fascista, e aí, de repente, a gente faz discussões sobre a ditadura, mas aí depois isso passa e a gente vai esquecer desse assunto, quando não se trata de um campo de pesquisa tão comum, né? Quando se trata da nossa própria existência, né? Perseguição de uma democracia quase utópica, mas ainda assim, é isso. Eu acho que se articula com essa questão do partido que você estava falando, né? Não é só, historiadores, os historiadores não vão conseguir salvar o mundo sozinhos, sabe? A gente precisa dos partidos, de todo um campo articulado para que isso funcione. Tinha mais uma pessoa que eu vi que tinha levantado. Não? Bárbara. Bárbara, seria bom se você falou de nome. Sei bem onde me posicionar. Eu queria fazer uma pergunta sobre quais são os desafios de pensar a questão de justiça, reparação ou desmantelamento de estruturas que surgem no período ditatorial, como a Ana já estava mencionando, não só estruturas institucionais, mas uma série de práticas, depois que os períodos de transição já passaram, porque é o caso do Brasil, esse período já passou, e que também é uma pergunta que se aplica ao caso de violência política em regimes democráticos, porque parece que sem ter esse momento chave da transição, fica muito mais difícil colocar essas questões, né? Então, minha pergunta é nesses dois sentidos. Vamos lá? Eu olho para você e te aviso de quando só estiver faltando um minuto, senão a gente não vai ter debate. Do Gabeira. Tá. Como é o seu nome? O seu nome? Pedro. E o nome da outra moça? Daniele, tá. Bom, é claro que as pessoas podem ter pontos de vista os mais diferentes sobre isso. Assim, para começo de conversa, não sei se eu vou responder sobre o Gabeira, porque eu acho que as pessoas têm direito de mudarem de opiniões, irem para lá e para cá, mas
A pergunta que você me fez foi a presença do stalinismo na cena. Eu acho que existia. Evidente, o stalinismo era algo que, nesse período, dos anos 60 e 70, ele estava completamente presente no mundo, mais até latino-americano do que na Europa, por exemplo. Mas existia. Eu acho que não se pode dizer que as organizações de esquerda no Brasil não eram stalinistas. Elas eram. Isso é uma questão de configuração. Isso não foi também porque elas eram stalinistas que elas foram massacradas. Elas foram massacradas porque elas também pregavam o socialismo, porque elas eram contra a ditadura, por uma série de outras coisas. Mas que elas eram stalinistas, a maioria delas era, no meu entendimento. A outra coisa que a Daniele perguntou, primeiro, só respondendo um pouquinho a Bárbara. Bárbara, não tem um momento preciso que você diga que o processo de justiça transicional se encerra. O processo de transição, você pode até dizer que se encerra. Então, aqui, reabriram os partidos, os congressos, o processo sim. Mas o processo de justiça transicional, ele vai até onde houver demanda. Na Espanha, por exemplo, que a Aninha trouxe a Espanha logo cedo, quando acabou a Guerra Civil Espanhola, não houve nenhum processo de reparação, nem de memória. As pessoas não falavam sobre isso, porque um processo de guerra civil é muito fraturado, então isso foi muito difícil. E só em 2000 e poucos é que se começou um processo de retirada das estátuas equestres, que toda cidade na Espanha tinha uma estátua equestre do generalíssimo Franco. E começou em 2000, 2001, em 2006, eu me lembro que eu vi a notícia, a última estátua equestre do generalíssimo Franco foi retirada porque ele era considerado um ditador. Isso em 2006, o cara morreu em 77, enfim... Então, o processo de justiça de transição, ele não se encerra, até porque muitas vezes ele vai e volta. No caso da Argentina, houve o juízo das juntas, foram presos, aí o Menem indultou todo mundo, soltou todo mundo, aí depois foram presos de novo, o Videla morreu na prisão. Então, ele muitas vezes vai e volta. Então, ele não, a cronologia dele tem a ver com a demanda da sociedade, com aqueles acontecimentos. Agora, é claro que isso aí torna, às vezes, mais fácil ou mais difícil, porque quanto mais tempo passa, mais se solidificam os arranjos, as negociações, que algumas vezes podem ser consideradas como equivocadas ou não, ou seja, as negociações que não atendem ao conjunto das demandas. Então, você tem que remexer muito mais lá embaixo para poder tornar efetiva uma comissão da verdade. Eu acho que, inclusive, a nossa... Eu não sei se já fez a pergunta, não, né? Não fez, não. Tá, eu acho que, inclusive, um dos problemas que a nossa Comissão da Verdade enfrentou foi esse. Ela tinha um terreno já muito consolidado, amalgamado, de coisas que tinham sido negociadas, que tinham sido um pouco escondidas, chutadas para debaixo do tapete. Então, isso foi uma das amarras com a qual ela teve que lidar, no meu entendimento. A outra questão da Daniele, sem dúvida nenhuma, as políticas de memória, elas são projetos de longo prazo. E elas não podem nunca ficar, e elas quase nunca se referem exclusivamente à academia. Algumas vezes a academia participa desses processos, participando, ajudando, embora tenha também historiadores que são contra, que não é, e é uma posição legítima. Tem historiadores que são contra o historiador aparecer como expert de um determinado processo. Eu acho que não tem que ser contra, eu acho que o historiador lida com versões, com narrativas, com construções de fatos, com pesquisa, e ele tem todo o direito, como qualquer cidadão, de participar dos processos. Eu acho que aqui no Brasil se tentou sim. Quando eu falei o marco de 2004, não foi o marco das políticas de memória, foi um marco onde dentro da academia essa área de pesquisa historiográfica se consolidou. Agora, fora da academia, a partir muito mais de movimentos como Tortura Nunca Mais, como os grupos e coletivos dos quais a Ana participou de vários, o Tortura Nunca Mais, o Coletivo de Memória e Verdade, esses grupos é que demandam políticas de memória. Algumas vezes conseguem, outras não. O Brasil tem alguns museus
né, o Memorial da Resistência de São Paulo, que também é questionável, tem muita gente que debate, que ele tem essencialmente a visão de um determinado grupo e não de um conjunto de pessoas diferenciadas de diversas posições políticas, mas o Memorial da Resistência é um exemplo. Tem vários outros lugares de memória já mapeados no Brasil inteiro, desde Recife até a própria Casa da Morte. Inclusive, as vítimas diretas da ditadura também produziram seus próprios relatos. Né? Sim, quer dizer, tem eu ia ainda... falar sobre isso. E nisso os historiadores tiveram uma importância grande. E nisso o Paulo Abrão, que foi o presidente da Comissão da Anistia, teve um papel muito grande também. O Paulo Abrão implementou uma política de memória que foi muito interessante. Ele convocou historiadores que trabalhavam com história oral, e eu fui convocada, assim, convocada é um termo, né? Ele agrupou um grupo de historiadores que trabalhavam com história oral e pediu para a gente organizar no país inteiro. Eu fiquei com o Sudeste, o Montenegro ficou com o Nordeste, a Carla Rodegueira ficou com o Sul, e pediu para a gente organizar no país inteiro um acervo de depoimentos orais chamado Marcas da Memória. Isso foi uma política de memória do Estado. E nós entramos. Eu, inclusive, refleti muito sobre o que seria o papel de um historiador trabalhar num acervo desse tipo. E todos os riscos e perigos de não se construir uma história oficial, de não se construir uma história única. Teve um grande debate e foi muito interessante. E ele também fez outros projetos, como os lugares de memória, mapeamento. Agora, a gente não tem nada parecido com o grandioso Museu de Direitos Humanos do Chile, por exemplo. A gente não tem o cuidado com a criação de lugares de memória como o Chile teve, aproveitando o Estádio Nacional e transformando aquele estádio inteiro, que funciona como estádio e ao mesmo tempo como lugares de memória. A gente não tem nada parecido com a ESMA na Argentina, mas a gente tem alguns, enfim, temos esse memorial em São Paulo. Eu acho que a gente tem que se esforçar para ter outros. E por que eu acho também, eu acho que em meio minuto eu digo essa minha ideia. Eu acho que o lugar de memória, ele é importante porque ele marca algo que queremos recusar, que não queremos repetir, e ao mesmo tempo, quando ele diz isso foi assim, isso é um horror e nós não queremos repetir, eu acho que o museu, principalmente os museus, tem um papel de construção, ou de pelo menos de tentar construir uma cultura de valorização dos direitos humanos, que é como é o Museu dos Direitos Humanos no Chile, entendeu? Porque nós queremos, não é tanto, é como a Ana falou, não se quer o tempo todo ficar repetindo naquela coisa que o Lacapra fala do luto repetitivo, da melancolia, não se quer isso, se quer ir para frente. Então, qual é o legado que a gente pode fazer disso daí para ir para frente? É consolidar uma cultura, uma mentalidade de que os direitos humanos são algo que precisam ser valorizados, intangíveis. E que, portanto, nunca se pode admitir um deputado numa tribuna, no Congresso, que é a Casa do Povo, fazer uma homenagem a um torturador como o Bolsonaro fez ao Brilhante Ustra, que é algo impensável. E isso só é possível porque não se tem esta cultura de direitos humanos. Isso é importante. Isso. Eu acho que isso é o mais importante. Agora eu vou só avisar vocês que nós já estamos chegando a 2 horas que é o nosso tempo. E eu não sei quem é que mais quer falar, perguntar aqui. Não respondi nada. Não, você vai responder, claro, Ana. Lógico, mas é que eu tô. Então a Ana agora vai responder aí as três. Vou tentar. O Pedro, a Bárbara e a Daniela. Pedro, durante a década de 80 e durante a década de 90 e até uma parte de 2000, tinha muitos jornalistas que chegavam para mim ou me telefonava querendo dizer alguma coisa assim, mas você não conhece ninguém assim importante, exilado para me entrevistar, não? Então eram os famosos. Não vou dizer que era celebridade, porque é sacanagem, é muita ironia. Mas stalinismo é o seguinte, que eu soube, né? Eu não vivi isso, eu já peguei a ruptura. Mas o Partido Comunista Brasileiro
que existia aqui desde 22, né? E em 60 ele era stalinista. Quem não era, saiu, rompeu. O PCdoB em 62, eu acho que também, né? A Ação Popular que existia nessa época, não, era outra coisa. Era maoísta, que também não é muita coisa. Não sei. Mas houve uma ruptura importante a partir de 64, que foi se consolidar em 67, 68, mesmo tendo sido criados outros partidos, como o PCBR, que veio daí, o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, e os movimentos que tinham se definido por luta armada, que eram movimentos: Ação Libertadora Nacional, Vanguarda Popular Revolucionária, Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, né? Ficar nas maiores, porque houve muitos outros. E esses não tinham uma hierarquia, não tinham como espinha dorsal o marxismo-leninismo, embora houvesse, por exemplo, eu fui da ELN. A ELN era uma frente, tinha militares, tinha marxistas, tinha socialistas, tinha nacionalistas, tinha religiosos, tinha um pouco de tudo. Mas esse movimento, a partir de 67, Marighella Naolas, pretendeu romper com o Partido Comunista e com o stalinismo. Stalinismo também. Mais com o pacifismo do que com o stalinismo. Mas com o stalinismo também, com certeza. A gente falava isso. Mas gente, eu estou me lembrando de 66, 67, 68. A gente tentou. É claro que carregava ainda, né? A gente carregava ainda. Não era exatamente libertário. Era uma estrutura leninista, era uma estrutura ou não, Ana? Não, a LN, VPR, não. Não. Eram grupos isolados, clandestinos, um ao outro, não obedeciam, não havia centralismo democrático, não. Era stalinismo na cabeça das pessoas mais antigas. Mas houve uma ruptura oficial. Só que essa cultura ainda continuou. Sim. E houve uma crítica, inclusive, ao stalinismo, desses grupos armados. Havia uma crítica. Havia uma tentativa de ruptura oficial. Você tinha Polop, inclusive, que... Mas houve uma crítica do stalinismo desses grupos. Nós fizemos esse debate uma vez aqui com o Bernardo Kuczynski, que escreveu um livro chamado K, onde essa crítica é explicitada. Ou seja, memória e história, às vezes, são pontos de vista diferentes. Tá bom. Vou pensar nisso. Flávia. 2004, peraí. Flávia, eu queria depois... Eu não terminei. Eu só falei sobre stalinismo. Eu sei que a Flávia deve ter vivido isso. Flávia, vem cá, Flávia. Pode falar aqui. Vem cá. Ih, Melô. Flávia, que senão não sai. Não grava. Vem cá, Flávia. Ajuda aqui. Chega perto aqui. Fala aqui, senão não sai no site. Uma questão que eu acho, Ana, que eu entendi a tua pergunta, ele falou de stalinismo e ele falou também da ditadura do proletariado. Eu acho que são duas coisas diferentes. Eu não vi. Eu acho que mesmo a esquerda armada, que rompeu com o stalinismo, quer dizer, rompeu com com a União Soviética, com toda a posição do Partido Comunista. Mas, na posição, a ditadura do proletariado foi defendida muito tempo. Demorou muito para a esquerda fazer. Depende por quem. Setores da esquerda. Setores, outros não. Outros não, eu sei, mas ele perguntou se existe. Não, mas não é porque tem algumas pessoas que falam, do seu ponto de vista, da organização que participou, como se fosse todo mundo. Não é verdade. Não, mas ele falou em geral a esquerda, né? Quer dizer, ele falou a esquerda. São questões diferentes. Não, ele não. Estou falando de outras pessoas. Deixa pra lá. Tchau, queridas. A gente já podia... Vamos nos rever. Ainda tem os desafios.
Mas eu não vou falar isso não. Eu queria falar o seguinte. Não vamos poder discutir. Nós temos as nossas demandas há muitos anos. Olha aqui, fala aqui. Desculpe. Nós temos as nossas demandas há muitos anos, e sempre que a gente pode, sempre que vai para a rua, sempre que tem possibilidade nos sites, nos blogs e tal, a gente coloca. Nós temos um programa que seria de realização de... Na verdade, implementação de políticas públicas de memória e de educação em direitos humanos, né? E isso incluiria, e a gente trabalhou muito, o Paulo Abrão realmente, nós sabíamos naquele momento, era assim, o Paulo Abrão, que foi indicado pelo Tarso Genro, muito bem indicado, aliás, ele avançou bastante em políticas de memória. Ele dizia que o próximo passo seria avançar em justiça. O que existe de justiça aqui no país? Um grupo de trabalho de justiça e de transição no Ministério Público Federal que processou 40 e poucos torturadores. Nenhum desses passou em primeira e segunda instância. Às vezes passava em primeira instância e na segunda os juízes alegavam a famigerada lei de anistia, onde não está escrito em lugar nenhum que o torturador é anistiado. Mas eles alegam, porque o STF, em 2010, aquele tiro na culatra, né, reafirmou. O único processo que foi ganho foi da família da Amelinha, esqueci a família Teles, que foi um processo que não pediu condenação, que não pediu indenização, que não pediu nada. Era uma ação declaratória. Então, isso existe. Nós ganhamos esse processo. Imagina como é que é isso, né? Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, Tibiriçá, o Raico Parta, oficialmente pela Justiça, a Vara lá de São Paulo e outras, em última instância, declarado torturador. É o único processo no Brasil de justiça que a gente já ganhou. Então, nós estamos muito, muito, muito aqui. Realmente há uma conivência do judiciário, boa parte do judiciário, né, não vou dizer toda, com essa questão. E eu me lembro muito bem de um filme muito interessante, que eu esqueci o nome, Eduardo, se você puder me lembrar, um filme sobre um procurador jovem que começou 20 anos depois de terminada a Segunda Guerra, em 60 e pouco, ele recebeu um testemunho de Auschwitz, que na Alemanha não se falava. Eles diziam que campo de concentração fora não tinha nada a ver com eles, então eles não levavam. E chega uma hora... Bom, e lá dentro há uma dificuldade enorme dele levar adiante esses testemunhos. É um emperramento, uma coisa, ele não sabe direito o que é e tal. Até que um cara mais velho chegou para ele e disse assim: o que você quer? Que os filhos interroguem seus pais? Que os filhos olhem seus pais como criminosos? É isso que você quer? Quando eu falo isso é porque esses processos demoram muito. Auschwitz foi 20 e tantos anos depois, quase 30 anos depois, né? Porque meus companheiros estão morrendo. Os oficiais torturadores, os grandes torturadores, também já morreram alguns. Alguns de queima de arquivo, sei lá por quê, porque aquele cara se picava na perna, ganhava dinheiro. Aquele ali era feito de outra substância. Falando do Fleury. Mas as gerações vão passando.
Eu tenho muita vontade de saber, e eu vou nesse circuito da democracia, nos que vão discutir, nos que estão estudando sobre as academias militares, porque me interessa muito saber que tipo de organização eles têm hoje. Se são só os antigos e os reformados que pensam daquele jeito, e o baixo clero que segue, como é, neo-evangelho, neopentecostal e bolsonarista, e os do meio, o que estão pensando? Qual é a organização que existe? Isso me interessa muito. Você quer fazer uma pergunta? Não, professora, é o filme que eu vou colocar o nome aqui para a senhora. Obrigada. Eu sei que tinha um nome desse tamanho em alemão e eu não consegui lembrar. O filme se chama Labirinto de Mentiras. Esse filme é um filme muito importante como resgate de memória. Então, estão gostando? Venha cá fazer uma pergunta. Hã? Não, mas senão não vai gravar. É uma palavra, a palavra impunidade. Vocês acham que essa palavra, o que ela representa, ela explica um pouco essa falta de memória hoje de todo mundo? Então, vou repetir aqui a pergunta do Custódio para gravar. Se a impunidade explica a falta de memória. A falta de memória. É a relação entre memória e impunidade. Vamos lá. Opa, mais uma, venha. Me avisa que eu estou 3 minutos. Vamos tentar reduzir, senão a gente não consegue. Senão a gente não consegue, porque a gente vai ter que entregar. Boa noite a todos. A gente vive um processo hoje, meu nome é Silvana, eu sou jornalista da UFERJ. A gente vive hoje um processo social que expressa um desprezo crescente pelos direitos humanos, né? Inclusive de setores ligados a religiões evangélicas, neopentecostais, majoritariamente, mas também uma parte considerável de setores católicos também tem esse processo contraditório de desprezo pelos direitos humanos. Os horrores da ditadura militar estavam também associados a um desprezo pelos direitos humanos. Se isso é verdade, a gente hoje, queria que vocês comentassem se a gente pode estar na iminência de um novo processo de cassação de liberdades individuais e direitos sociais. É isso. De direitos humanos. Direitos humanos. Direitos humanos. Ou seja, você pode voltar. Se aquilo que se configurou lá atrás vai se repetir, pode se repetir. Então, vamos lá. Impunidade e isso poder voltar. Quer responder? Quer começar? O que eu começo? Tá bom. Então vamos lá, vou tentar ser breve, porque a gente está também já no limite do nosso horário de uso da sala. Mas eu acho que a gente está vivendo hoje uma coisa. Vou pegar primeiro por aí. Eu acho que hoje a gente está vivendo uma coisa que eu acho que é perigosíssima, que é a desvalorização da ideia do respeito aos direitos humanos. Eu acho que isso é gravíssimo. E eu não sei bem como que a gente... eu só posso imaginar que a gente deve enfrentar isso de uma agenda muito propositiva. Eu não gosto de dizer que vamos cair lá para trás, vai ser... Eu não chamo monstro, eu realmente não faço isso. Eu gosto de dizer que, apesar de tudo, a gente tem algumas instituições que a gente tem que empurrar para frente, que a gente tem que cobrar, e a gente tem que fazer desenvolver. Eu acho que isso é uma grande resistência política, uma grande ação política,
o Cunca, naquele texto dele que eu achei super bonito, né? A gente tem que criar um espaço, uma cultura que passe pela valorização de ideias como solidariedade, empatia, respeito, valorização dos direitos humanos, cuidado. Eu acho que essa tem que ser a nossa resposta. A gente tem que criar este caldo de cultura aonde quer que esteja. Eu acho que na universidade, nas ruas, até mesmo no confronto com aquelas pessoas que agem como se isso não tivesse nenhum valor para elas. Eu acho que essa é uma resposta ética, política, geral. Eu acredito nisso. Segunda coisa, a pergunta do custódio eu acho um pouco mais complicada e talvez eu tenha uma visão um pouco diferente da Ana nesse ponto. Eu tenho acompanhado muitas discussões que eu tenho achado muito interessante de uma perspectiva não punitivista em relação à memória, verdade, comissões de justiça restaurativa, como os tribunais de justiça restaurativos que estão sendo desenvolvidos em El Salvador, como a própria perspectiva da Comissão da Verdade da África do Sul, que era uma ideia também de restaurativa. Eu tenho acompanhado isso e, ao mesmo tempo, é algo que eu venho estudando e venho me mobilizando, me atingindo, me mobilizando, me fazendo refletir, né? Tem um texto do Paul Ricoeur, que foi um dos primeiros textos que eu li sobre essa questão de memória, verdade e justiça, que ele fala da justiça não violenta e da necessidade, e questiona uma justiça que acrescenta uma violência primeira que houve. E ele faz essa reflexão exatamente sobre o funcionamento da Comissão da Verdade da África do Sul, que não tinha não lidava com a perspectiva punitivista, mas lidava com a perspectiva da revelação da memória, e a discussão do Paul Ricoeur, se me permite a digressão, era que a Comissão da Memória, Verdade e Reconciliação, ainda tinha essa palavra na África do Sul, ela reproduzia um pouco determinados procedimentos de solução de conflito ancestrais de tribos e comunidades africanas, que era o Ubuntu, né? Quando, por exemplo, uma pessoa tinha sido lesada em alguma coisa do seu direito, ela se reportava aos mais velhos, e eles convocavam a comunidade. Então a vítima tinha que dizer o que foi feito de ruim com ela. O perpetrador estava ali, ele tinha que dizer, se tinha feito ou não, e tinha-se uma conversa onde aquilo tinha que ser assentado para todos, que aquilo era um erro, que aquilo tinha sido uma coisa errada, e que essa pessoa que tinha cometido uma coisa errada, ela tinha que se desculpar e se comprometer a nunca mais fazer isso. E era só ela fazendo isso que ela era reintegrada naquela comunidade, senão ela tinha que sair da comunidade, tinha que ir embora. E é um processo muito interessante, que eu acho que é uma perspectiva maior do que a perspectiva punitivista. Então, eu acho que mais interessante do que exatamente punir esse ou aquele, se a comunidade, incluindo aí a comunidade das Forças Armadas, dizem isto foi um erro, e nos comprometemos, fizemos isso sim, e isso foi errado, e nos comprometemos ao novo pacto que será criado, isso não irá mais acontecer, quer dizer, um mecanismo mais ou menos parecido, eu acho que seria mais importante do que a punição de um ou outro. Ou seja, eu não estou querendo dar uma falta de importância para a ideia, eu acho que dessa perspectiva da justiça restaurativa é fundamental conhecer a verdade, responsabilizar o perpetrador e que esse perpetrador concorde que aquilo foi um erro né? Eu acho essa perspectiva mais interessante, que é a ideia da justiça restaurativa, mais rica talvez do que a justiça punitivista, que de alguma forma alivia, claro, né, uma sensação às vezes dos familiares ou nem isso, e eu não sei se é esse que é o X da questão. Eu acho que o X da questão seria a restauração do tecido social que diz, isso nós não vamos repetir. Isso. Ana. Parafraseando uns e outros, a história só se repete como farsa. Mas
eu acho que já existe uma certa a gente já está no embrulho, não é embrólio não, embrulho institucional, jurídico, político, que permite atacar pessoas. A Lei de Segurança Nacional ainda existe e foi criada a garantia da lei e da ordem. Então, existem leis já, na época a gente falava que isso era superestrutura, né? O aparelho jurídico está sendo preparado pelo senhor Monroe para que se possa suspeitar, invadir, etc. Eu acho que nunca é da mesma forma, mesmo porque é isso que eu estou falando. Em 64, muito antes, eles vinham se preparando com IPs e BADs e tentativas de golpes. Isso é outra história, a história lá antiga. Havia uma organização interna, havia uma ligação muito direta com seus chefes supremos americanos na época, né? E o Lyndon Johnson aqui também ajudava. Lyndon Johnson? Sim. Lyndon Johnson. Hoje é diferente. Embora eu considere que, no seu essencial, os grandes proprietários de terra, os grandes agronegócios, as mineradoras, as empresas bélicas, a mídia hoje, né, na grande mídia, elas são mais ou menos os mesmos atores. Nesse momento existe uma casta, eu chamo de casta, uma casta que foi se formando, que é a casta jurídica. Não é possível nesse país você ganhar como funcionário público 80, 100 mil reais por mês e não ser uma casta, né? E eles estão se adequando perfeitamente ao que o atual governo quer fazer no avanço do neoliberalismo. Eu nem sei como chamar mais, no avanço do neoliberalismo. Mas, então, uma das primeiras recomendações da Comissão Nacional da Verdade e da Comissão Estadual da Verdade, que foi muito ativa, muito mais participativa, a Comissão Nacional da Verdade não era permeável. Nós tentamos muito, mas ela não era permeável. Funcionou mais em gabinetes. Nós forçamos, uma batalhazinha a gente ganhou, era poder depor nos locais onde houve tortura. Isso a gente conseguiu ganhar. Eu fui depor dentro da PE, dentro do HCE, bom, enfim. Mas a primeira recomendação é que as Forças Armadas assumam a responsabilidade do que fizeram. Ao contrário do que o nosso antepresidente hoje diz, com outras palavras, né? Depois de um fuzilamento com 80 tiros de uma família, entre aspas, suspeita de que o exército não matou. Aí ele continua e tal, mas, na verdade, a manchete é essa, né? A manchete é essa. Então, uma das primeiras recomendações é que as Forças Armadas assumam, justamente para que não se repita de novo. A gente tem que lembrar que somente em 2011 a Dilma proibiu que dentro dos quartéis fosse comemorado. Até 2011, esse golpe de 1º de abril era comemorado em todos os quartéis. Ele é muito recente. A gente tem que continuar
entendeu? Não tem outra saída. E continuar assim. Eu tô de acordo com a Paula com outras palavras, mas é pensando nisso. Quer dizer, essa história da Comissão Nacional da Verdade e tal, em geral, ela se pega nos momentos mais difíceis, nos momentos em que as pessoas foram desumanizadas, né? Mas eu acho que a gente deve ir adiante. Quer dizer, a gente tem que ter utopia. Sem sonho, sem utopia, a gente não vive. Se a gente não lembrar de por que a gente estava fazendo isso, por que estava lutando, não dá certo, não adianta. A gente vai ficar rememorando, né? E reagindo. Tudo que esse governo quer agora é que a gente reaja. Ele fala uma coisa maluca e a gente fica reagindo. A gente tem que criar um tipo de utopia de novo nossa. Eu sei que eu deixei de responder uma opção de coisa. Se der tempo, eu respondo. Então, eu não lembro mais onde é que eu estou. São 8h30. Eu acho que a gente pode encerrar. O que é que vocês acham? Depende deles. Eu queria falar um negócio engraçado. Então, rápido. Fala. É porque ontem, numa das... Eu não respeitei nenhum 5 minutos, todo mundo falou o que da políticas públicas de memória e criar novas linguagens para atingir crianças e adolescentes e tal. Eu peguei, de 2017, não sei se foi à frente, um